enfim, pela reincorporação aos trabalhos, não é? Depois desta pausa para café. E neste sentido, vamos ouvir a última intervenção deste seminário, que corre a cargo do professor Luís Bueno, da Universidade Federal do Paraná, da UFPR. Peço, em primeiro lugar, que se incorpore à mesa bom, o professor Luís Bueno doutorou-se em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2001. Quero crer que deve ter sido nessa altura que nos conhecemos pela primeira vez, ou talvez não. Foi depois, talvez depois. Mas, enfim, eu recordo que, em alguma oportunidade, precisamente em Curitiba, em algum evento, já não recordo exatamente qual, tive o gosto de... ia muitas lá, várias vezes, é verdade. E sempre com muito proveito e muito gosto. O professor Luís Bueno é professor de Literatura Brasileira e Teoria Literária na Universidade do Paraná, como já disse, desde 1996. Realizou pós-doutoramentos na Universidade de Lisboa, no King's College de Londres e na Universidade Nova de Lisboa. Publicou, entre outros, os livros Uma História do Romance de 30, já, enfim, com uma segunda edição de 2015, Capas de Santa Rosa, de 2016, e Paradeiro, de 2018, que mereceu o prémio Machado de Assis, referente ao ano 2019. Como no caso do Eduardo Steres e da Anita, agradeço imenso a disponibilidade para vir até Salamanca e, enfim, os claustros sombrios desta nossa província negra. Enfim, devo dizer que muitas vezes alguns de vós até já me terão visto, enfim, fazer referência à província negra. Na verdade é um sintagma de um grande poeta salmantino e enfim, que tem uma escala que me parece importantíssima, que é o Aníbal Núñez, e ele deu muitos epítetos à cidade de Salamanca, não é? E um deles foi precisamente o de Província Negra, não é? Cidade asmática, bom, enfim, tudo coisas simpáticas, mas é talvez o maior poeta espanhol da segunda metade do século XX. E embora a cidade não, enfim, da mesma maneira que vive de costas voltadas para o rio, vive de costas voltadas para um poeta que realmente é portentoso, não é? E que sempre tenho oportunidade, gosto de referenciar, porque precisamente vale muito a pena. Peço desculpa por esta derivação, mas enfim. Luís, muito obrigado uma vez mais por vir até à Província Negra, e tens a palavra e vamos ouvir com muito gosto. Uma vez mais, agora sim, tenho aqui a Confederação dos Tamoios. Tela cheia. Mas assim é possível ver, não é? Assim vê-se perfeitamente. Bom, não faz mal. É mais... Quando o Pedro agora há pouco falou na mistura de informalidade com informalidade, eu vou fazer uma apresentação bastante mais informal, porque não vou ler um texto, e vamos ver como a coisa vai se dar, porque eu não tenho o menor hábito de usar essas coisas assim, tanto que a sua apresentação, os textos apareciam e tal, né, Anita? E o meu vai ser assim, a mais preta e branca de todas, no mau sentido, mas é mais por causa dos trechos que eu gostaria de mostrar a vocês do poema, né? Bom, eu vou primeiro falar rapidamente sobre por que eu escolhi falar sobre esse poema. O tema do nosso colóquio é um tema que, em princípio, me chamou para a literatura contemporânea, né? Na verdade, eu pensei em trabalhar com alguma coisa dos últimos 2 ou 3 anos, né? Mas eu imaginei, talvez não tenha errado muito, que
a escolha dos colegas seria mais para cá. E eu penso que uma das... Eu pertenço a uma geração, que é uma geração que eu acho que teve muita esperança errada, né? Porque eu me tornei adolescente exatamente no período da abertura. Então, quer dizer, eu tinha 14 anos, estava começando a me interessar por literatura, em 78, né? Quando, sabe, começaram a publicar o livro do Gabeira, a gente começou a... Essas coisas todas marcaram muito essa fase. E a impressão que a gente tinha, apesar de tudo... Então, por exemplo, né, eu estava no primeiro ano de graduação, aliás, eu estava no primeiro mês de graduação, quando a emenda Dante de Oliveira foi votada, e nós fomos lá para o centro de Campinas, né? E a emenda foi derrotada, a gente sabia que tinha sido derrotada, mas não houve uma melancolia, houve uma melancolia, mas não houve nenhum tipo de depressão, pelo menos a gente saiu pensando, a eleição direta para presidente é uma questão de tempo, e de fato, dali a um ano houve, né? Quer dizer, porque a coisa era muito... Enfim, o futuro ia ser interessante, né? Só que agora, como mencionou aqui o Pedro, a observação do Silviano Santiago, fomos jogados para um presente muito... O pessoal fala de futuro disfórico, no Brasil é o presente que anda muito disfórico, e, sobretudo, bloqueia muito essa coisa da experiência, né? da esperança. Por isso que eu pensei de falar sobre o Gonçalves de Magalhães, e, sobretudo, sobre esse poema, porque o Gonçalves de Magalhães é uma espécie de Mário de Andrade fracassado do século XIX, né, porque tem essa influência imensa, mas ele era um espírito muito mais fechado, né? O Mário se carteou com todo mundo, brigou. O Gonçalves de Magalhães é envolvido na talvez mais ampla polêmica literária e não escreveu uma linha para se defender, não é? Então atacaram o poema dele terrivelmente, ele nunca... A única defesa que tem, me parece, vou falar muito rapidamente aqui, é na revisão que ele faz e, sobretudo, numa nota mais ou menos extensa que ele acrescenta à segunda edição, em que aí ele vai não se defender literariamente, mas defender a visão que ele tem sobre os índios, literalmente, né? Então, eu pus aqui algumas informações bem gerais, nem são fundamentais nem nada. Só quero ressaltar o caráter polígrafo desse intelectual. Ele foi um grande intelectual brasileiro, porque ele escreveu os primeiros textos de psicologia que se publicaram no Brasil, 2 livros. Ele se arriscou na filosofia, ele tentou fazer de tudo, né? Ele não era a gente lendo assim, né? Ele talvez não tivesse o gênio necessário para fazer tudo isso, mas ele não se intimidou, né? Então ele inaugurou o teatro brasileiro, ele inaugurou a poesia romântica no Brasil, ele escreveu, ele chamava de filosofia, hoje a gente chamaria de antropologia, um ensaio justamente sobre os índios, muito interessante, e produziu também ele tem um relato que é muito importante, que é o relato sobre a Revolução Maranhense do final da década de 30, começo da de 40, né, a Balaiada, em que ele, com 29 anos, de que ele participou, porque ele foi ser o secretário daquele que seria depois o Duque de Caxias. Então ele é um homem muito interessante, que, no entanto, ficou com uma fama de boçal, eu acho, né? Hoje em dia ninguém menciona muito, né? Ficou com aquela importância de ter publicado o primeiro livro de poesia romântica, portanto, moderna para o tempo, e é o que ficou. Veio logo em seguida dele o Gonçalves Dias, né? Que é um poeta fabuloso, e o Alencar, né? Que inaugurou essa coisa da prosa de maneira muito forte, e atropelaram o coitado do... E ele era amigo do imperador, né? Amigo do imperador parece que não combina muito com o escritor, né? Isso ficou... Acho que marcou muito essa espécie de apagamento, né, do Gonçalves de Magalhães. Quanto ao poema em si, ele saiu em 1856, numa edição muito bonita, grande assim, formato grande, impresso na principal tipografia do Rio, do Paulo Brito, e pago pelo imperador, que tinha um pouco a expectativa que aquele poema podia ser o Lusíadas brasileiro, né? E a frustração foi enorme, porque o primeiro camarada que já leu e já foi para o jornal era o jovem José de Alencar, que já estava
com planos de tratar da questão indígena, tanto que ele vai publicar o Guarani no mesmo ano, né, no jornal, e, nossa, dá uma surra crítica no Gonçalves de Magalhães, e enfim, ficou essa fama de um poema muito defeituoso, quase ilegível, né? Que só defenderam o Gonçalves de Magalhães e seus amigos. O Manuel de Araújo de Porto Alegre, que, aliás, é mencionado e louvado no poema, defende o poema. Quer dizer, o valor disso é mais ou menos zero, né? O outro foi o próprio Dom Pedro II, né? Que tinha pago a edição e tal. E um terceiro, que mesmo assim, mais ou menos, é o Monte Alverne, que tinha sido professor do Gonçalves de Magalhães e de quem, aliás, ele publicaria depois uma biografia. Estava bem velhinho e escreve um texto elogiando, mas descendo muito pau ao mesmo tempo, né? Então, o destino desse poema foi... Mas, curiosamente, 150 anos depois, começa um certo movimento. Em 2007, esse volume apareceu, organizado por mim e pela professora Maria Eunice, da PUC do Rio Grande do Sul, Maria Eunice Moreira, e é uma edição facsimilar da primeira edição, e foi reunido ali também o conjunto da polêmica. A gente procurou expandir, inclusive. Eu encontrei na Biblioteca Nacional até um texto do Alencar, que não estava nem no volume do Alencar, nem depois quando o Castelo organizou isso nos anos 50. E, enfim, teve essa edição. No ano seguinte, saiu... Viu, tem até cor aqui. Já vai acabar. No ano seguinte, o poema teve uma outra edição nova, que eu recoloco em circulação, nesse volume que a EDUSP publicou, chamado Multiclássicos Épicos. E ali se publicou a versão de 64, a chamada segunda edição, né? Porque a segunda edição já é a quarta, que saiu em Portugal, e a edição, essa primeira edição financiada pelo Imperador foi de tiragem pequena, e ele deu para tanta gente para ver se elogiavam o poema que ficou rara, né? Então, em 2007, 2008, o poema volta a circular. É claro que uma coisa não é consequência da outra, mas nos anos seguintes, sobretudo a partir de 2014, 2015, as pessoas começam a escrever. Eu citei aí 5 artigos, entre os quais eu destaco um artigo que eu gosto muito, que é esse do Saulo Neiva, que é um professor brasileiro que trabalha na França, não é professor de literatura brasileira, ele é um professor que estuda o épico, né? E aí ele escreveu esse artigo que eu acho, reler hoje a Confederação dos Tamoios, né? E ele, como eu, acha que vale a pena a gente reler hoje a Confederação dos Tamoios, né? E eu vou tentar trabalhar com isso a partir da seguinte questão. A partir de uma preocupação que não é literária, depois a gente vai para lá, que é justamente provocado pelo tema do seminário, pensar nessa situação que todo intelectual brasileiro vive até hoje. Não é só o Drummond, que é de esquerda e assessora o ministro do Vargas, né? Quer dizer, nós trabalhamos para um... Tudo bem, é para um Estado, mas no Brasil é muito difícil separar governo de Estado, principalmente com certas intervenções que a gente tem tão pessoais, como foi recentemente, e até certa medida o Lula mesmo. Não sei se vocês se irritaram com aquela história de que o presidente tem que cuidar das pessoas. O presidente não tem que cuidar das pessoas, ele tem que criar condições para que as pessoas cuidem de si. Essa coisa paternalista do Lula me irritou um pouco, e ele vem repetindo isso, né? Mas a gente não estou reclamando, está ótimo assim, vamos continuar, né? Mas essa ambiguidade, porque eu acho que o principal interesse de uma releitura da Confederação dos Tamoios está nas contradições do próprio Domingos José Gonçalves de Magalhães, que eu acho que não deixam de ser as nossas. Quer dizer, um Mário de Andrade que quase se orgulha de pertencer a uma aristocracia, exatamente porque ela está ultrapassada, é uma coisa... Essas ambiguidades, elas atravessam, eu acho, todo o espectro da vida intelectual brasileira, né? Então, dentre esses artigos, há, por exemplo, há colegas da história que estão se debruçando sobre como que a escravidão é comentada pelo Gonçalves de Magalhães no poema.
Porque isso é muito curioso da trajetória dele como intelectual. Ele se coloca muito claramente contra a escravidão, não é? Mas a escravidão quanto conceito, sobretudo a escravidão. No poema é a escravidão dos índios, né? Ele, no próprio relatório que eu mencionei há pouco, que ele escreve, né, a memória da Revolução no Maranhão, ele tem uma visão típica da nossa elite, né? É um bando de pretos e caboclos que estão se insurgindo, né? Então, por exemplo, quando ele registra que num desses aldeamentos, né, se construiu, inclusive, escola, né? E ele acha isso irritante. É curioso isso, né? Porque, afinal de contas, o que é essa gente que não foi feita para... Então, isso faz parte dessa contradição que eu quero trabalhar aqui, que é, por um lado, uma visão muito avançada para o tempo, né? Mais avançada que o Alencar, em certa medida, e, ao mesmo tempo, amigo do imperador. Então, quando ele... Tem um outro texto dele, quando ele vai falar vai defender que os índios são brasileiros, ele diz: todos que nascemos aqui são brasileiros, sejamos de origem portuguesa, holandesa ou alemã. Os negros estão totalmente apagados, né? É uma coisa curiosa. O alemão não sei de onde ele tirou, né? O holandês eu imagino que das invasões holandesas, né? Pernambuco e tal. Bom, vamos para o poema. Primeiro eu quero voltar ao quanto não se gostou do poema. Então, botei algumas citações bem divertidas. Isso é o Gonçalves Dias contando para o imperador, né? Estávamos numa meia dúzia em casa do senhor Herculano e eu tratava de defender o nosso poeta que estava ali sendo vítima de exageradas censuras. Exageradas, digo, quando se aprecia o seu merecimento em geral. Aqui ele já está dizendo que o poema é ruim, né? Ele não defendeu o poema, não. O senhor Herculano, que não entrara na discussão, abriu o volume, leu duas coisas e, achando alguma que lhe não agradava, voltou-se para mim com alguma vivacidade, mandando-me que matasse ao meu colega. F, disse-me ele, mate-me este homem, mate-me. Quer dizer, o grau de desagrado do Herculano não podia ter ficado mais claro. E essa carta é anterior à carta, que é uma carta muito interessante, do Herculano pro próprio imperador. Quer dizer, ele soube antes já, quer dizer, as esperanças do imperador de que o Herculano ia gostar. Né? Mas tem uma observação nessa carta que me interessa muito. Já tinha assistido a uma leitura desse poema que o seu autor, em viagem para o Brasil, fizera em Paris, ao senhor Odorico Mendes, estando eu presente. Abstive-me de formar juízo sobre a obra, porque a declamação do senhor Magalhães, que em verdade é excelente, é artística demais para por ela se poder aquilatar o merecimento de alguma obra literária. Eu quero só apontar a contradição que tem nisso, né? Um poema que soa bem lido, de repente tem que desconfiar disso, né? Quer dizer, isso não conta a favor do poema, conta a favor da vocalização. E eu estou falando disso porque eu acho que o Gonçalves de Magalhães, ele faz um poema, como vou tentar mostrar, que é quase prosa. Não é à toa que ninguém identificou aquilo como um épico aceitável naquele tempo, né? O próprio Gonçalves Dias vai dizer: achei a versificação frouxa, de quando em quando imagens pouco felizes, a linguagem por vezes menos grave, menos própria de tal gênero de composições, e o que entre esses não é para mim menor defeito, o tamoio não tem muito de real nem de ideal. Ele destruiu absolutamente tudo, né? O herói não é nem real nem ideal, mas, sobretudo, essa coisa da linguagem menos grave. Isso é uma coisa que me interessa muito discutir aqui, mesmo que rapidamente. E, por fim, o Herculano, tentando ser comedido e intelectual mesmo, sem mandar matar ninguém, vai escrever para o imperador isso aqui: a epopeia humana, que já não era do século passado, deu-nos triste documento disso o gênio de Voltaire, menos é deste século. O passado ainda tinha as cóleras do filosofismo. Este olha para tudo que é heróico e sobre-humano com o frio desdém da indiferença e do ceticismo. Quer dizer, é a impossibilidade da narrativa heróica já no século XIX. Não sei se a minha leitura é muito condescendente com o Gonçalves de Magalhães, mas eu acho que o poema dele é uma resposta justamente a isso. A situação... Uma coisa é você escrever a epopeia da descoberta do Brasil do ponto de vista de quem descobriu, né? A outra coisa é como é que eu vou lidar com a confusão que se criou logo depois disso. Então, ele
que tem os índios em alto apreço, quer dizer, o que ele vai defender nesse texto antropológico é uma resposta ao Varnhagen, né, que diz, os índios não têm senso de religião, não têm cultura própria. Ele vai elencando tudo que os índios têm de cultura própria, ele fica muito indignado com isso. O Varnhagen é outro que lhe desce o cacete também. Todo mundo, todos os intelectuais importantes, eu nem sei como ele continuou escrevendo depois disso, né? Então, a impressão que eu tenho é justamente essa, que torna o poema, talvez, mais palatável para nós, passados 150 anos, do que era para eles, né? O Saulo Neiva vai, inclusive, discutir um aspecto bem interessante, que é o seguinte, bom, o Herculano não está inventando nada, quer dizer, todo mundo tinha a sensação naquele tempo que o épico tinha morrido. No entanto, temos épico até hoje. Quer dizer, como é que morreu? Né? Quer dizer, parece óbvio, mas não é, as coisas se reconfiguram, não é? A leitura dele é muito interessante por causa disso. Ele vai ler sentado no nosso tempo, como a gente não tem outro jeito de fazer, né? E aí, às vezes, há certas censuras ao Gonçalves de Magalhães que eu, como professor de redação, já não fazia aos meus alunos, como me foi feito quando eu era criança, sabe? E eu vou começar exatamente por uma dessas, que é meio ridículo, mas é pra e quá. O poema é coalhado dessas contrações. Pra e quá, pra e quá, pra e quá, pra e quá. Isso no século XIX é um absurdo, todos reclamam. Começa pelo Alencar, passa pelo Monte Alverne, que era todo mundo reclama disso. E ele faz uma coisa impressionante, eu acho, né? Para os nossos ouvidos hoje, pra é muito mais natural do que quá, não é? E ele escolhe, na segunda edição, eliminar todos os pra, mas ele deixa todos os quá. Quer dizer, a impressão que ele está dizendo é, eu pus porque eu quis, não é porque eu não consigo. Porque o Alencar vai ligar diretamente a uma incapacidade de versificação. Reclamam dos hiatos, reclamam de tudo, né? Então, os hiatos do Gonçalves Dias são perdoados pelo Manuel Bandeira anos depois. Mas os hiatos do Magalhães ficaram o tempo todo nessa... E aqui é muito interessante a gente ver, gente, são mais de 300 ocorrências de pra. Ele revê o poema de cabo a rabo, tira todos, não sobrou um. Então eu peguei só um exemplo. Para a morte, a brava gente se aparelha, né? Que ele teve que, para a morte, se apresta à luz a tropa. E aqui tem duas coisas que eu acho interessantes. Além da correção da propriamente linguística, a brava gente vira luz a tropa. Brava gente, luz a tropa, zero diferença na metrificação. Isso me parece que é um exemplo da consciência que ele tem de que o poema problematiza um pouco tudo, não é? Porque ele tem um momento, evidentemente, que ele vai cantar o próprio imperador, canta o pai do imperador, a luz a gente, ele não... Mas, ao mesmo tempo, os portugueses, os colonos, como ele chama, são os assassinos, escravizadores de índios, os filhos da mãe. É tudo ao mesmo tempo. É isso que eu acho que pode ser o interesse de ler o poema hoje. Por isso que eu falei da contradição, né? Eu vou trazer aqui, como é um poema que pouca gente tem a coragem de ler, o que eu vou fazer a partir de agora é trazer alguns trechos, então são vários, e aí eu também posso controlar o tempo e desistir num certo momento, né? Ou pular alguns. Então, o primeiro de todos é sobre o cristianismo, né? Sob o ponto de vista do herói do poema. Começa isso, né? Começa que incomodou muita gente. Como é que esse poema não tem herói, né? Bom, o Alencar debate sobre isso. Quem pode ser o herói? Pode ser o Aimbiri, né? Que ele chama de Aimbiré. O Aimbiri mas ele morre, ele é um índio banal, tem muito essa coisa. O Alencar, uma das críticas horríveis a gente lendo hoje que o Alencar faz é assim, na épica, sempre, o que ele fala é engraçado, a gente não entra num palácio por uma portinha, a gente entra por um portal imenso. E qual é a entrada do senhor Gonçalves de Magalhães? Um fato banal, a morte de um índio. Sabe, não é a queda do homem no paraíso perdido, não é, sabe? Ele dá lá todo...
a gente lendo isso hoje, não tem como não ficar simpático ao Gonçalves de Magalhães, né? E aqui, então, vamos ver o que o Aimbiri diz. Narrava Aimbiri os usos e os costumes dos homens do outro polo. E como adoram a um Deus trino e invisível, que governa tudo que existe, e que de si tirara, só com esta palavra poderosa, faça-se, e tudo fez-se a seu mandado. Como vendo esse Deus o mal dos homens, mandou Jesus seu filho para ensinar-lhes o caminho do bem e da verdade. Mas os homens ingratos o mataram. Esse filho de Deus, dizia Aimbiri, só ensinou aos homens que se amassem, que fossem todos como irmãos e amigos. Mas por tudo que eu vi, pelo que fazem, creio que de seu Deus as leis aprendem para calcá-las melhor e não cumpri-las. Vede como são maus os emboabas. E o que esperar podemos de tais homens. Bom, eu acho que a leitura em voz alta já mostra como a gente está no campo da prosa, não está? Porque a estrofação irregular e o verso branco já tinham sido usados no Uruguai, né? Que é um poema mais curto, em que não se segue nenhum padrão, ao contrário do Caramuru, que é camoniano, né? Do começo ao fim e tal. Aqui tem uma coisa que o Zé de Alencar diz para falar mal, que eu acho que descreve bem. Ele fala assim, esses capítulos que ele chama de cantos, e eu acho que é essa embocadura que tem o poema. As estrofes são parágrafos mesmo, né? Então, a gente lendo em voz alta, pelo menos eu, tenho muito a sensação de um verso solto, e é isso que irritou, porque o épico não pode ser o verso solto. O épico tem que ser o esplendor, blá, blá, blá. Quer dizer, ele escreveu um poema talvez à altura dos seus dotes como poeta, mas nesse caso isso lhe fez bem, na minha opinião, né? Porque é isso, ele favorece uma certa fluência, tanto que ele se sentiu culpado, e nessa revisão para a segunda edição, aqui e ali ele inverte um substantivo com um adjetivo, e quebra até um pouquinho num momento ou outro, tentando escrever bonito. Eu não sei se vocês tinham essas coisas no colégio, de vez em quando, para escrever mais bonito, invertia uma coisa, essa bobajada toda. Mas é pouco, né? Ele se insurge um pouco contra essa normatização do trabalho dele. E aqui também, do ponto de vista de como lidar, né, com esse conjunto de coisas, porque, veja bem, não está no horizonte mental a principal crítica que ele faz ao povo do Maranhão, quando ele chega lá com 29 anos e vê assim, em nenhuma outra província do Brasil menos se cuida de Deus do que nesta. Esse é um problemaço para ele. Ou seja, evidentemente que ele não vai dizer que o cristianismo não presta. Mas ele faz questão de dizer no poema, bom, no fundo eu acho, como eu vou tentar mostrar mais para frente por causa da ação, que ele diz isso mesmo, né? Mas aqui, conscientemente, o que tem? O Aimbiri até admira, né? É bacana esse negócio de cristianismo. O problema é que os cristãos, ao invés de aprender para fazer, aprendem bem todas as regras para poder desrespeitá-las uma a uma, né? É muito interessante essa... Pedro, eu esqueci de ver que horas eu comecei. Estamos aqui. Próxima cena curtinha, trecho que eu vou ler, é de uma cena entre índios apenas, né? O Jaguanharo, porque a história é baseada numa espécie de elemento histórico mesmo, que houve uma união das tribos tamoias para resistir, né? Inclusive, isso é que ele defende, que é o épico no poema dele, nessa nota que ele inclui, que não é porque os índios não valem nada. Bom, no mínimo, a fundação do Rio de Janeiro, que é o fim do poema, só pode ter acontecido porque houve a confederação, né? Os índios se uniram, e se uniram também aos franceses, que tinham ficado, ficaram alguns, né? E a coroa teve que reprimi-los. E foi nessa repressão que se funda, né? Assim que eles derrotam os índios, eles fundam a cidade do Rio de Janeiro, né? E é um pouco isso. O épico, esse poema é a confederação dos tamoios, mas no fundo é sobre os efeitos dela, porque o ponto de chegada do poema é a fundação do Rio,
né? Outra coisa que o Alencar odeia, porque tem muita morte, muita coisa ruim. Como é que pode um épico ter tanta coisa ruim na fundação dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, né? É muito curioso isso. Então, o Jaguanharo vai fazer uma expedição, eles estão em Niterói, e o tio dele, o Tibiriçá, está em São Vicente, né? Totalmente integrado aos portugueses e tudo mais, né? E o Jaguanharo vai lá para tentar convencer o tio a se unir aos tamoios, né? Então, quando ele chega em São Vicente, o tio está na missa, né? Então, o Jaguanharo tem que esperar. Jaguanharo esperava, mas suspenso, ouvindo os ecos dos sagrados hinos, que o santuário enchiam de harmonia, para dentro olhou. E curioso e atento, sem sentir, pouco a pouco foi entrando, pelo encanto da música atraído, até que a par do tio ajoelhou-se. Então, no momento é o encantamento, né? Como a verdade está no cristianismo, esse índio. E aí você fica pensando, não, Jaguanharo vai se cristianizar. Não. Ele foi e ele continua a brigar com o tio, né? Porque o tio vai reagir assim: como, disse ele, aqui, tu a meu lado, na casa do Senhor, feliz se buscas o batismo e a fé. E quão ditoso serei eu se me escolhes por padrinho. E teu pai, meu irmão, onde está ele? Desejará também vir humilhar-se aos pés do altar do Redentor do mundo? Eu não pude citar aqui o longo elogio que o próprio Tibiriçá faz ao rei de Portugal, aos reis em geral, né? Não, Jaguanharo não vai se convencer, né? Porque o Tibiriçá vai levá-lo para comer na sua casa e vai querer impressioná-lo. E é curioso que ele vai querer impressioná-lo a maneira europeia, não a maneira indígena, né? Vai servir um banquete e tal, convida-o a comer em mesa ornada com todo o aparato e louçania de um senhor português daqueles tempos. Por alguns guaianás, servidos eram. E o Jaguanharo se emputece. Quem são estes? Pergunta o índio inculto. Que, enquanto nós comemos assentados, tão humildes estão em pé servindo? São acaso inimigos prisioneiros? São da minha nação, volta-lhe o tio. Soldados guaianás, meus camaradas. Ouvindo tal com pasmo e quase iroso, já o mancebo ergue-se, mas prudente disfarçou seu despeito e com frieza disse: então uns aqui servem aos outros, sendo todos amigos e guerreiros? E como tu também os portugueses, pelos nossos irmãos, serão servidos? Razões muito sociais deu-lhe o cacique daquela diferença e hierarquia, necessária ao governo e à boa ordem, mas não quis o selvagem convencer. Numa cena como essa, ele faz colidir, né? E tem quase que uma coisa de antropólogo moderno aí. É meio ridículo esse índio que já está totalmente, não só cristianizado, é que o Tibiriçá estava no poder, né? Quer dizer, tem toda essa história maluca, que é o fato de que no Brasil tinha dois tipos de índios, né? Pelo menos naquele tempo eles achavam, né? Os bons e os maus. Os maus são os aimorés. Os aimorés são os... Bom, para citar o Gonçalves Dias, né? Tem que tomar cuidado para não seres presa de visa aimorés, né? Os aimorés são os botocudos, que pela sua própria aparência assustavam mais os europeus do que os de origem tupi, né? E enfim, o poema todo vai se constituir desses choques. Nenhum deles é radical, né? A única coisa que é bem radical, que eu vou passar um pouco ao largo, é o absurdo da escravidão, né? Pelo menos o da escravidão indígena. Bom, gente, vocês me desculpem, eu não consegui ainda falar com naturalidade povos originários. Eu ainda falo índio, porque hoje em dia tem no Brasil tem muito... A gente tem uma série de tem um vocabulário agora, né? E eu tenho até medo de falar desses assuntos em público, dependendo da audiência, né? Então, ele vai fazer uma longa defesa, diz assim, o Vanhagen se recusa a dar a eles o título de indígenas. E ele vai lá defender longamente, né? Porque daí não reconhece
até o seu caráter de cultura autóctone. Quando você diz que ele não é indígena, ele veio derivado de não sei o quê, é bastante interessante, isso no ensaio, não no poema, né? Aqui, eu queria falar que a equação que ele lida, então, é uma equação que tem os portugueses católicos, os índios e os franceses protestantes. Então, há um momento no poema, porque aí será um grande... Outro candidato a herói do poema é o Anchieta, o padre Anchieta, né? Que vai mediar a paz e vai... E aqui, o Anchieta acabou de falar para o Aimbiri, fez uma longa peroração, falando de Deus, falando do rei, falando de tudo isso, propondo uma paz, né? Que os índios não estão querendo aceitar, né? Ou estão querendo aceitar sob certas condições. A condição é tão bonito esse trecho, porque o índio diz, vamos fazer o seguinte, vocês ficam lá onde vocês já estão, nós ficamos aqui, onde nós estamos, e nós podemos fazer trocas normalmente. Eram essas as condições do Aimbiri. Não era reaver a terra, pelo menos no poema, né? E logo depois do discurso do Anchieta, vem o narrador da epopeia e diz, com ar de reflexão que denotava desejo de acertar em bívio estranho, ia a Aimbiri falar, quando, temendo que ele fosse aceder, tentando que ele fosse concordar com a proposta do Anchieta, assim o atalho Franco Ernesto, de Potira esposo. É um francês, que já é casado, né? Aimbiri, antes de unir-me à tua filha, já tinha unido a minha sorte à tua. Certo que tu jamais consentirias em ter paz e amizade com tal gente, os portugueses, que de terra e de escravos não se farta. Isso aqui é o Roto falando desfarrapado, né? Para tão grande furor de persegui-vos, promete-vos Anchieta doutrinar-vos e instruir-vos na lei de Jesus Cristo. Mas quem de vós lhe pede esse serviço, que caro pagareis com a liberdade? Falta acaso entre nós quem vos instrua? Não temos nós, Léris, Richet, não temos, Chartiers e outros muitos que a verdade melhor mostrar-vos podem, sem roubar-vos a vossa liberdade e independência? Então, quando o francês entra, também é para transformar o índio em mero instrumento, não é? Quer dizer, isso vem registrado no poema. É longo, vocês não têm ideia de quanto ele fala como o protestantismo é superior. E aí o Aimbiri, que é bem divertido, ele termina assim. Bem respondera Anchieta ao calvinista. Quer dizer, ele ia responder muito bem. Se Aimbiri, interrompendo, não bradasse, para que tanto falar inutilmente? O que eu disse está dito. E terminemos, restituam os nossos prisioneiros, e se quiserem em paz nos deixem. E a longa discussão assim pôs termo. É impressionante, porque parece que aquilo vai virar um palco, né? Doutrinário, vem o índio e... Vocês dois estão falando besteira, né? Fiquem quietos, né? É muito interessante, porque ele também, evidentemente, o Gonçalo de Magalhães é francófono, né? É aquela coisa bizarra de fazer uma revista para falar do Brasil em Paris, que é o que ele faz com o Niterói, que é uma revista importante, a revista só fala do Brasil, publicada em Paris. Ele era estudante de medicina em Paris e estava por lá, né? Enfim, como eu estou tentando pensar aqui esses trechos, a ideia é a de mostrar como ele vai lidando com essas contradições do processo de colonização, e simplesmente eu ia dizer superpor, mas não é superpor, é de fato colocar lado a lado diversas situações diferentes, todo o processo é mais completo. Por isso que não dá para ser heróico, né? Você não acha mesmo. Para terminar, eu vou falar desse outro que poderia ser o herói, que é Anchieta, né? Porque, afinal de contas, a religião nunca é rebaixada, o cristianismo nunca é rebaixado no poema, ele é fruto os problemas são frutos de maus cristãos. Aí estamos naquele campo que a gente conhece bem quando lê Gil Vicente, né? Quer dizer, os cruzados e o maluco são os únicos que não vão para o barco do inferno, né? Os cruzados, do nosso ponto de vista, são os assassinos, mas, né? Então, o que ocorre aqui, só para contextualizar, é que vão o Anchieta e o Nóbrega até Niterói, onde eles estão,
e ficam lá um tempão, e aí o Anchieta se propõe, portanto, a conseguir essa paz, né? E aí ele fica com os índios, porque os índios querem uma garantia, né? Então o Anchieta, que é um santo homem, fica ali, e o Nóbrega vai até São Vicente para tentar obter uma declaração formal de paz. Volta de lá com essa carta, né? E aí é nesse contexto que esse trecho que eu vou ler aparece. Lida a carta e exultando, assim se explica o servo do Senhor, o próprio Anchieta. Foi Deus servido, minhas preces ouvir e dar-me anúncio desta paz que ora vejo confirmada. Infinita de Deus é a bondade. Altos e inescrutáveis seus mistérios. Graça demos ao céu, não mais da guerra nos divide o furor. Cessem os ódios, apaguem-se as lembranças do passado e vivamos em paz, ó caros filhos. Bom, eu cortei um pouquinho aqui e o Aimbiri, né, que já tinha se afeiçoado, todos já tinham se afeiçoado, alguns se convertem, outros não, mas todos se afeiçoam, acham que o cara é bacana e tal, né? Então, só por amor de ti, voltou-lhe a Aimbiri. Note que aqui, entre uma estrofe e outra, não tem 3 pontinhos. É na sequência do poema mesmo. Só por amor de ti, voltou-lhe a Aimbiri e aceitamos a paz que, não pedida, nos vieste propor com teu amigo. Vê bem que a tua gente a não quebrante, que entre nós ninguém falta ao prometido. E já vem o narrador e diz, quão pouco os embalou a doce crença dessa paz mal firmada. Ai, pobres índios, a paz que vos outorgam tais senhores, que de tudo é... Eu não vou ler aqui para abreviar, vou contar o que acontece, que é uma coisa incrível no poema, que é o seguinte, sendo fiel ao que ele tinha como verdade histórica, ele vai ter que contar que na expedição de Estácio de Sá, que é mandada da Bahia, vem uma esquadra portuguesa, se reúne lá e vem para o Rio para acabar com aquilo lá. Quem que vem junto? O Anchieta. Quer dizer, ele quebrou a promessa dele. Quer dizer, não tem como o Anchieta ser um herói que vá satisfazer ao Zé de Alencar ou a quem que seja, né? E aqui, eu acho que isso, sobretudo, é um elemento da ação do poema que ajuda a tornar o poema mais complexo para nós do que pareceu para eles na época, né? Porque, de fato, é um processo muito pouco heróico. E o Alencar, inclusive, vai reclamar da quantidade de vezes que aparece a palavra sangue. Ora, o processo foi sanguinolento mesmo, né? Eu não sei qual é o problema. Sabe, é esse pudor, né? Que é muito nosso, né? Bom, e o final do poema, ele é muito... Esse trecho é só aquele que diz que o Estácio de Sá veio, né? E o Anchieta estava com eles, já no canto 10º. E aí o trecho final, que eu também vou resumir aqui. Bom, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu fiz questão de trazer vários trechos para lendo, sublinhar o quanto eles soam bem como prosa. Ou soam com... Para um texto do século XIX, é bastante fluente, né? Se isso foi feito porque o Gonçalves de Magalhães era mal versejador, ou se foi um projeto dele, o que importa para a gente é que o efeito hoje, quando a gente lê, é um efeito que eu acho que é muito mais positivo do que para o tempo dele. Se eu coloco junto a isso, né? Então, abandono certas exigências do que seja o épico, uma vez que tem coisas épicas do século XX que já também não são, nós já passamos por isso, né? Essa contradição constante, porque o que vai acontecer no final? No final, o Aimbiri vai morrer, não é? Portanto, é sobre os cadáveres dos índios que o Rio de Janeiro é fundado nesse livro. Isso não é muito glorioso, não é? Não é à toa que ninguém achou muito glorioso, sobretudo o Alencar, que tinha um outro projeto de índio, né? O projeto dele era fazer o índio parceiro imaginário do português, e é um pouco a ilusão que todo brasileiro tem, né?
nós somos a fusão das 3 raças, todo esse blá blá blá, que eu que cresci na ditadura ouvi o tempo todo, né? Mas tem uma camada a mais, que é, de novo, ele traz para o poema outro dado histórico curioso, que é o próprio Estácio de Sá morre. Não é? Ele é atingido por uma flecha envenenada e morre 10, 15 dias depois do fim da guerra. É claro que no poema vai ser o Aimbiri que enviou essa seta. Então, o Rio de Janeiro, na verdade, tem todo tipo de cadáver sobre o qual o Rio de Janeiro, e simbolicamente o Brasil todo, é fundado. E eu acho que esse elemento faz desse poema uma coisa muito única na literatura brasileira do século XIX. Né? E por isso eu acho que vale a pena a gente enfim, a gente voltar a pensar um pouco no poema e a lê-lo. Até porque a experiência, que era muito penosa, eu acho que para as nossas expectativas ficou muito menos penosa do que era no final do século XIX. E é curioso, inclusive, a própria opinião do Antônio Cândido é muito ambígua sobre né? Ele reconhece nele um péssimo poeta e tal. O Gonçalves de Magalhães é um caso tão interessante que tem um camarada que escreve um livro sobre ele na década de 30, que é o Alcântara Machado, pai do Alcântara Machado modernismo, para falar mal dele. Né? Quer dizer, é um poema que é um livro inteiro, é uma coisa assim curiosa. Por que eu vou escrever sobre um poeta que eu odeio? Pois ele fez isso. Só para encerrar, eu tiro uma frase, justamente desse tratado que eu falei, que é meio antropológico, meio filosófico para ele, que diz o seguinte: os brocados da civilização encobrem muitas misérias e a poucos chegam. Essa frase, eu acho que é um pouco o nó do poema. Né? Você vê, a civilização é uma coisa boa, não estamos discutindo isso. Né? Só que é uma coisa que traz um bocado de miséria e não chega para todo mundo. É bem a experiência que a gente tem estando na periferia do capitalismo, não é isso? Lá a gente vê que os avanços do capitalismo e papapá não atingem a todos mesmo. Aliás, no Brasil não atinge ninguém, né? Estatisticamente, se a gente pensar que depois do governo Bolsonaro, a gente tem cerca de 40% da população que não está conseguindo comer, né? Quem dirá os demais direitos, né? E eu tenho a impressão que o poema do Gonçalves de Magalhães traz uma percepção muito difusa, mas clara, e ao mesmo tempo muito precoce dessa forma de ver a forma como a gente é no Brasil. Né? E ser intelectual no Brasil, por isso que eu digo, você é contra e a favor ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Ele ser um poeta oficial, e a gente lê o poema e fala, como é que um poeta oficial escreve um poema desses? Né? Em que, no fundo, não sobra pedra sobre pedra. A gente compreende melhor a recusa do Alencar, né? Quando pensa nisso. Quer dizer, não é só uma recusa poética, né? Porque a polêmica, ela vira piada. Né? Chega um momento que o Alencar e o Dom Pedro II ficam disputando quem sabe mais grego. Né? Ah, mas você disse tal coisa em grego, não é assim, é uma coisa assim. Enfim, acho que era isso, gente. Obrigado aí pela paciência. Eu acho que vamos todos ali para baixo. Bom, muito obrigado de qualquer forma, Luís, pela tua também, enfim, muito estimulante intervenção que me pareceu realmente bem importante por uma coisa que também tem sentido, não é? Se entende bem, para começarmos a conversa, mas depois vamos progressivamente, assim, enfim, suavemente deslocando-nos para aquelas cadeiras. É realmente, enfim, a necessidade de voltar a ler coisas que até, enfim, da nossa formação, não é? E por aquilo que ela significou, nos transmitiram às vezes lugares comuns e, enfim, e ideias que
quando voltamos aos textos, sempre encontramos, e parece-me que o teu movimento foi esse, o gesto foi esse, de encontrar alguma coisa positiva, vamos dizer assim, Algo que de valor, fala a nós ainda, que fala a nós, exatamente, que tenha, enfim, que tenha para nós uma, enfim, de um poema realmente tão denostado, não é? pela história literária e por, enfim, bom, muito bem. Já me aconteceu também, quer dizer, enfim, porquê dedicar-me a este que, enfim, toda a gente diz que e às vezes temos surpresas interessantes, não é? E que vale a pena. Mas esta ideia de regressar aos textos, não é? Literalmente aos textos, não é? Parece-me realmente fundamental e tem também a ver com o espírito e a letra deste seminário. E gostaria, antes de passarmos para a conversa, dizer que não podia imaginar uma melhor maneira realmente de dar início a este foro, porque é esse o sentido, enfim, essa seria a vontade precisamente desta atividade continuada no tempo, no contexto do Colaboratório Europeu de Estudos Brasileiros, e enfim, aqui do Centro de Estudos Brasileiros. No fundo é de deixar que cada um de nós fale sobre coisas que os apaixona, que nos apaixonam, mas, enfim, tentando responder algumas... De que maneira é que isso que fazemos ainda responde pelo nosso presente e ainda pode iluminar algumas das coisas que estamos a viver dentro da incompreensão de muitas delas e se calhar da maioria delas. E a tua palestra foi também muito eloquente nesse sentido, quer dizer, enfim, realmente temos que partir não sei se estão de acordo comigo, enfim, mas temos que partir da incompreensão de tudo o que está a acontecer. E depois então vermos o que é que se pode, voltarmos a ver como é que se pode, quais são as condições de possibilidade de fazer sentido, algum sentido disto tudo que é incompreensível. Bom, muito obrigado, Luís. Vamos